Bom, pessoal, continuando então a nossa aula, tá? Na atividade número 3, bom, eu falei qual é então a função dos travessões, certo? E no discurso indireto, o narrador reproduz as falas dos personagens, certo? Bom, no texto lido, tem o uso do discurso direto. Qual efeito essa representação das falas causa para o texto? Bom, qual que é o efeito? Essa representação, ela explica as características dos personagens através do jeito deles falarem, das variações linguísticas, tá? Da forma diferenciada com que eles falam. 4. Retire do texto, com base na explicação anterior, os verbos dicente. Bom, essa, como é complicada para vocês, prestem atenção. Quais são os verbos que vocês vão copiar do texto? Perguntou, comentou, disse, respondeu e desculpou-se, ok? Na 5. Eles possuem o mesmo sentido? Não, eles não têm o mesmo sentido. Por quê? Porque perguntar é diferente de responder. Quando eu faço uma pergunta, eu estou interessada em questionar alguém. E quando eu respondo, eu estou explicando aquilo que me foi perguntado, esclarecendo aquilo que me foi perguntado, tá? Então, falar, pedir desculpas, comentar, tudo isso difere um do outro. Página 84. Retire do texto 7 palavras que tenham encontros consonantais. Bom, vamos lá, relembrando. O que é encontro consonantal? São palavras que têm duas consoantes de mão dada, grudadinha na palavra. Depois vocês vão retirar também 7 palavrinhas que tenham encontros vocálicos. O que é o encontro vocálico? É quando eu tenho duas ou mais vogais grudadinhas na palavra. Vou dar um exemplo. Ó, um encontro consonantal. Tratou. E tratou também tem encontro vocálico. Primeiro, encontro consonantal, o T e o R lá do comecinho, tra. E depois, o encontro vocálico, qual é? O ou do finalzinho, tratou. Então, procurem 7 palavrinhas que tenham encontros consonantais e vocálicos juntos. Copiem primeiro a palavra, na frente, separem a sílaba delas. Na 2, vocês vão pegar as palavrinhas dessa questão anterior, ou seja, as 7 palavrinhas que vocês selecionaram e vão classificá-las em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Monossílaba, palavras formadas por uma única sílaba. Dissílaba, palavras formadas por duas sílabas. Trissílabas, palavras formadas por 3 sílabas. E polissílabas, palavras formadas por 4 ou mais sílabas. Página 85. Localize e sublinhe em cada uma das frases os encontros consonantais, ou seja, em cada frase existem palavras que possuem encontros consonantais. O que vocês vão fazer? Circular esse encontro e copiá-lo na linha de baixo. Por exemplo, na letra A. No meio dos galhos de uma árvore bem alta. Então, eu tenho galhos. Qual é o encontro consonantal? É o L e o H do galho. Eu circulo e na linha de baixo eu escrevo galhos. Depois eu tenho árvore. É o R e o V do árvore. Eu circulo e embaixo, depois de galhos, eu escrevo árvore. E por fim, alta. É o L e o T.
da palavrinha alta. Vou circular e na linha de baixo eu vou copiar a palavrinha alta. Isso vocês farão até a letra D. Número 4. Pinte os encontros vocálicos presentes no parágrafo. Pintar como? Primeiro eu circulo o encontro vocálico e depois eu pinto. Fraquinho, não forte, porque senão não dá para enxergar para corrigir. O galo que sabia que não dava para acreditar em nada do que a raposa dizia, fingiu que estava vendo uma coisa lá longe. Curiosa, a raposa quis saber o que ele estava olhando, com um ar tão preocupado. Então vamos lá, na primeira palavrinha, que. O que eu tenho um encontro vocálico é o U e o E. Circulo e pinto clarinho, de algum lápis clarinho. E assim eu faço até terminar. Olha, tem uma palavra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palavrinhas para serem circuladas, ok? Na atividade 5, copie as palavras com os encontros consonantais que constam no exercício anterior e classifique-as em encontros consonantais separáveis ou inseparáveis. O que quer dizer isso? Encontro consonantal separáveis. Por exemplo, a palavra fingiu. Fingiu eu tenho o N e o G junto. Quando eu separo a sílaba, fica fim, tracinho, Gil. Então, eu separei o encontro consonantal, certo? Quando não separa, acreditar. Onde é o encontro consonantal? No CRE, no C e o R. Quando eu separo a sílaba, eles não se separam, fica acreditar. Deu para entender? Façam isso com todas as palavras. Lembrando que eu tenho ao todo 14 palavrinhas, ok? Página 86. Observe o trecho a seguir que foi retirado do texto. É proibido miar. Exposta na unidade anterior e veja que há algumas palavrinhas destacadas. Enquanto todos os machinhos da ninhada da dona Bingona farejavam os postes e as raízes das árvores para fazer xixi logo em seguida, Bingo nem ligava. As palavrinhas que estão circuladas e sublinhadas são substantivos. Qual é a diferença que você percebe no início dessas palavrinhas? Qual é a diferença, gente? Que tem substantivo que começa com letra maiúscula e tem substantivo que começa com letra minúscula. Tá bom? É essa a diferença. Os substantivos próprios, eles dão nomes para um ser determinado. Então, o substantivo próprio, ele vai dar nome para gente, cidade, estado, país, rua, praças, que mais? Estabelecimentos comerciais, certo? Já o substantivo comum, ele dá nome a todos os seres de uma mesma espécie. Então, vamos lá. Substantivo comum, menina. Substantivo próprio, Ana. Deu para entender? Agora aqui embaixo, pesquise em jornais e revistas substantivos próprios e comuns. Recorte e cole. Quem puder recortar e colar, ótimo. Quem não puder, pede ajuda para a mamãe e escreve pelo menos 5 substantivos comuns e 5 substantivos próprios. Página 87. Nós vamos aprender uma nova modalidade de substantivo. Substantivo primitivo e substantivo derivado. O substantivo primitivo, ele não se origina de outra palavra existente na língua portuguesa. Por exemplo, pedra, jornal, gato.
Já o substantivo derivado, ele vem de uma outra palavra da língua portuguesa que já existe. Então, pedreiro, jornalista, gatão. Vocês viram a combinação? Então, pedra é primitivo. Pedreiro deriva de pedra, veio de pedra. Ele é um substantivo derivado. Jornal é primitivo. Jornalista veio de jornal, então ele é derivado. Como vimos na explicação acima, as palavras pedreiro e jornalista são substantivos derivados, ou seja, originam-se a partir de outras palavras. Então, pedra, pedreiro, jornal, jornalista. As palavras pedra e jornal são substantivos primitivos, porque elas deram origem a outras palavras. Chope, o herói. O Bernese Chope foi o campeão do concurso Cão Herói de 2004. Ele faz parte de um projeto chamado Cão Idoso. A cada 15 dias, ele visita um asilo e faz a alegria de 6 velhinhos do lar de idosos, vivência feliz. Durante 1 hora, eles jogam bola, brincam, se divertem com o Chope. O cão até se deita para os velhinhos mexerem com os pés em seus pelos, o que ajuda a melhorar as articulações. Para Priscila Lotufo, adestradora, zootecnicista e dona de Chope, o segredo é se encontrar um cãozinho como esse, é prestar atenção em suas características desde pequeno. Um cachorro bom para esse tipo de trabalho é muito manso, autoconfiante e gosta de estranhos, mas é possível educar o cão para ser assim também. Esse trecho ele foi extraído do estado de São Paulo no dia 30 de julho e foi feita uma adaptação dele. Então, vamos lá, página 88. Retire do texto substantivos primitivos e depois de escrevê-los, coloque seus derivados à frente. Bom, o que eu vou retirar que aparece no texto? Tudo que for primitivo e que tenha um derivado. Por exemplo, cão. Aparece cão, o derivado dele é canil. Anual. Vem de ano. Ano é o primitivo, o derivado é anual. E assim por diante até terminar. Agora faça o contrário. Procure substantivos derivados e coloque seus primitivos à frente. Então, vamos lá. O que eu achei lá? Alegria. Alegria tem no texto. É um substantivo derivado. Ele deriva de que palavra? Da palavrinha alegre. Deu para entender? E vários outros, tá? Falamos na atividade anterior sobre palavras, jornal e jornalista. Vamos conhecer melhor o mundo jornalístico. Para isso, leremos a notícia abaixo. Criança é sequestrada em Jandira e localizada em Barueri, na Grande São Paulo. Caso ocorreu na noite de sexta-feira, dia 2. Uma menina de 8 anos foi encaminhada ao hospital Pérola Baiton por André Graça e Henrique Silva, TV Globo. 3/8/2019, 20 horas e 44 minutos. Atualizado há 2 meses. A polícia investiga o caso de uma criança que foi sequestrada em Jandira e localizada em Barueri na noite de sexta-feira, dia 2. Ambos municípios da Grande São Paulo. A mãe da menina, que tem 8 anos, informou à polícia que parou com os 4 filhos em uma praça do Jardim Sagrado Coração, em Jandira, no início da noite, quando um homem, aparentando ter 20 anos, pegou a criança e levou. A mulher relatou ter corrido atrás do rapaz, mas não conseguiu alcançá-lo. 3 horas mais tarde, por volta das 22 horas, a criança foi encontrada sozinha em um ponto de ônibus na Avenida Brigadeiro Manuel Rodrigues Jorge, no Jardim Silveira, em Barueri,
pela Guarda Municipal. Assim, reforçamos a importância de se tomar cuidado com estranhos. Nem todo mundo é confiável. Fonte: teve uma adaptação. g1globo.com, São Paulo, e aí tem todos os dados da matéria de jornal. Página 89. A partir da leitura do texto e dos textos vistos nessa unidade, reflita sobre o perigo de confiarmos em estranhos. Então, vocês vão colocar a opinião de vocês. Nós podemos ou não confiar em estranhos? Se for sim, por quê? Se for não, por quê? 2. Quantos anos a menininha sequestrada tinha? Olha lá no texto de novo, escreve aqui. 3. Qual a função das aspas no texto? Eu coloco aspa quando eu tenho um discurso direto. Então, para indicar um discurso direto. 4. O assunto principal do texto acima é um roubo, a confiança, uma ameaça ou um sequestro? Marquem a opção certa. 5. Podemos ver uma opinião do jornalista em a polícia investiga o caso de uma criança que foi sequestrada? Ou a mulher relatou ter corrido atrás do rapaz, mas não conseguiu alcançá-lo? Ou assim reforçamos a importância de se tomar cuidado com estranhos. Nem todo mundo é confiável. Então, aí aparece uma opinião. 3 horas mais tarde, por volta das 22 horas, a criança foi encontrada sozinha em um ponto de ônibus na Avenida Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordi. Então, a resposta correta é a letra C, porque é lá que aparece a opinião do jornalista. A notícia é um texto muito presente em nosso cotidiano, por isso ele é muito importante. Esse texto busca deixar o leitor informado e é veiculado em meios de comunicação como jornais, impressos, TV, internet, revistas, etc. Para conseguir informar seu leitor, ele utiliza o quê? Primeiro, um título atraente, depois um subtítulo, depois o lead. O lead é o primeiro parágrafo que responde as perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Na sequência vem o corpo do texto. Depois nós temos trechos descritivos e narrativos do texto. O texto geralmente é curto, vem com uma linguagem formal e bem objetiva, e ele é baseado em fatos reais e atuais. Então, vocês vão retirar do texto o título no número 6. Na 7, qual é o subtítulo do texto? Então, depois do título, o subtítulo ele vem já na sequência, aquele outro destaque. E na 8, pinte no texto o lead. O que é o lead do texto? É o primeiro parágrafo presente nesse texto. Bom, terminamos aqui a nossa apostila. É só até aí que faremos, tá ok? Na sequência, vocês irão observar que eu coloquei em anexo algumas folhinhas. Por que eu coloquei essas folhinhas? Porque na segunda-feira nós teremos a avaliação bimestral de língua portuguesa. Então, essas folhinhas, elas servem como um pré-estudo, uma forma de vocês estarem revisando o conteúdo que nós trabalhamos no bimestre. Na primeira folhinha, vocês deverão colocar as palavrinhas na ordem alfabética. Na sequência, completar o quadro separando as palavras em sílabas e classificando monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Na próxima folhinha, nós estaremos trabalhando com acentuação das palavrinhas. Então, procurem acentuar corretamente as palavras usando circunflexo ou acento agudo. O que é o circunflexo? Chapeuzinho. O que é o acento agudo? O pauzinho, o risquinho.
Usando as palavras que vocês acentuaram acima, vocês irão preencher os quadrinhos, as lacunas que aparecem na segunda atividade dessa folhinha. Na próxima folhinha, vocês irão acentuar novamente as palavrinhas usando o circunflexo ou o acento agudo. Na próxima, vocês irão, primeiro, escrever ao lado de cada uma das frases se o verbo que ela apresenta, ele é uma ação, um fenômeno ou um estado. O que é ação? Ação é alguma coisa que eu faço. Então, eu corro. O corro é uma ação. Choveu bastante. O choveu é um fenômeno. Por quê? É uma coisa que acontece pela natureza. E um estado. Estou muito triste. Triste é um estado, tá? É um sentimento, um estado. E embaixo vocês vão completar com os pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Na sequência, vocês irão conjugar o verbo no subjuntivo, no modo subjuntivo. Presente, pretérito imperfeito, futuro, presente, pretérito imperfeito e futuro. Como é que eu faço isso? Volta na apostila, olha na apostila que tá tudo bem explicadinho lá para completar. É uma forma de estar estudando. E também amanhã, durante a nossa aulinha online, eu vou explicar melhor. Desculpa, amanhã não, hoje, na nossa aulinha das 8 horas, eu estarei explicando melhor. Na sequência, a próxima folhinha, vocês vão encaixar os verbos no presente, passado e futuro. E a próxima folhinha, vocês irão pintar os hiatos que aparecem nas palavras. Na sequência, classificar as palavrinhas de acordo com a legenda. Ditongo, tritongo ou hiato. E embaixo marcar, circular os encontros vocálicos, separando também as sílabas. E para terminar, nós temos encontros consonantais que deverão ser circulados, depois deverão ser escritas palavrinhas para preencher e, por fim, outro encontro consonantal, separando as sílabas ou não separando, ok? Bom, na aula online eu vou explicar um pouquinho melhor todas essas folhinhas para a gente ficar melhor preparado para a prova de segunda-feira de língua portuguesa. Boa aula para vocês, prestem atenção e façam tudo direitinho. Vou falar de novo. Não é necessário estar imprimindo as folhinhas. Por quê? Porque elas são simples, vocês podem copiar no caderno e vai facilitar o aprendizado, tá bom? Por hoje é só. Beijo!